Vamos abrir então na palavra que nós vamos ver hoje, em Abacuque. Diz assim a santa palavra de Deus. Abacuque capítulo 1, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Agora vamos ao capítulo 2. Nós vemos aqui como que Abacuque começou o seu livro, ao estado que ele estava. Vamos ver por onde ele passou. Abacuque 2, verso 4. Diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E vamos ver rapidamente como Abacuque terminou. Vimos como ele começou, por onde ele passou, e agora como que ele terminou a sua carta e o seu estado. Capítulo 3, verso 17 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ou em algumas traduções, em lugares altos. Vou fazer uma rápida oração, meus irmãos, após a leitura. Ó Senhor Deus, Pai, nós te damos graça, Pai, pela Tua palavra, nós te damos graça pelo Teu amor, pela Tua grande condescendência, Pai, que nos deixou a Tua palavra escrita, Pai, para que nós possamos lê-la, guardá-la, compreendê-la, nos submeter a ela, Senhor. É o Teu amor e a Tua graça, Pai. Que Tu possa nos ajudar, Papai, nesse momento, nos direcionar, nos iluminar pelo Teu Espírito Santo, para podermos captar a mensagem que Tu colocou na vida, na boca do profeta Abacuque, e deixou escrito e revelado aqui para nós, usufruirmos dela, praticarmos elas e sermos consolados por elas, ó Pai. Ajuda-nos nesse momento, Pai. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, antes de qualquer coisa, por que Abacuque? Eu não pretendo fazer uma série expositiva verso a verso de Abacuque, tá, meus irmãos? Eu pretendo fazer uma série em Abacuque, mas como que alguns sermões em Abacuque. Não necessariamente uma série verso a verso, pela dificuldade minha capacidade de compreender, de estudar. Há muita coisa ali do que eu tenho capacidade de tirar, isso é a verdade. Então eu gostaria de pregar alguns sermões em Abacuque, nas oportunidades que eu terei daqui para frente, ok? Então vai ser uma série, sim, mas não necessariamente uma série expositiva como o Alberto tem feito, por exemplo, em Mateus. Vou pegar aquilo que é mais evidente, aquilo que está mais claro no livro, em outras palavras, aquilo que está mais fácil de ser pregado, ok? Mas que é grandemente importante. Mas por que Abacuque? Então eu gostaria de dar 4 motivos para nós pensarmos aqui da importância deste livro para nós, para a nossa vida, para este momento que nós estamos vivendo. O primeiro motivo pelo qual é relevante para nós hoje esse livro de Abacuque é a sua influência no apóstolo Paulo e nos reformadores, ou na reforma. Sim, esse livro teve grande influência. O verso que nós lemos no capítulo 2, verso 4, que finalizava: o justo viverá pela sua fé, foi usado por Paulo pelo menos 2 vezes, em Gálatas capítulo 3 e no livro de Romanos. E também o autor de Hebreus também usou essa mesma frase de Abacuque. Então 3 vezes aquele verso é usado nas epístolas no Novo Testamento. Então veja a sua relevância com relação ao Evangelho no Novo Testamento, aí especialmente sobre Paulo, a influência que Abacuque teve sobre Paulo, e também a influência que
A justificação somente pela fé teve sobre os reformadores, certo? Interessantíssimo aqui um comentário que a Bíblia de Genebra coloca. Diz assim: Abacuque pode ser chamado de bisavô da reforma. Os conceitos principais de sua pregação, assumidos por Paulo, influenciaram profundamente homens como Lutero, como Calvino, e se tornaram divisa-chave na fé da reforma. Apenas a fé, a confiança perseverante e obediente no Deus de Abacuque, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fornece a chave para a existência significativa no mundo durante este período entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno. Vou destacar mais uma vez: apenas a fé fornece a chave para a existência significativa no mundo durante esse período entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno. Então, o primeiro ponto pelo qual é relevante essa carta para nós a estudarmos. O segundo motivo pela sua relevância é que ela tem uma relevância atual a respeito da revelação que ela traz sobre o misterioso e soberano governo de Deus sobre a história do mundo. Aqueles que já leram bastante o livro de Abacuque, estão mais ou menos familiarizados com o livro de Abacuque, vão entender o que eu estou falando. Aqueles que ainda não têm essa familiaridade, no decorrer dos nossos estudos, nossa pregação nesse livro, vão compreender. O terceiro motivo pelo qual ela é relevante: sua relevância sobre o misterioso relacionamento do Deus Santíssimo com o mal na história. Em outras palavras, nós veremos que o ponto-chave de discussão, o ponto de tensão, o ponto focal da carta de Abacuque é: Deus, tu és santíssimo e tu és soberano sobre a história do mundo. Porém, o que nós vemos na história do mundo? Nós vemos o mal espalhado, desenvolvendo por toda a história do mundo. Então, essa tensão entre Deus soberano, que controla todas as coisas, e o mal que nós vemos no mundo, essa tensão na carta de Abacuque é trabalhada a isso, porque esse, no fim das contas, foi o drama que ele viveu, e Deus o respondeu, consolando ele, iluminando ele com relação a essa tensão. Por isso que esse livro é relevante para nós. E por último, a sua relevância em relação a como que nós, o povo de Deus, lida com todas as perplexidades e perversidades no mundo de hoje. Como que temos lidado com a nossa situação atual no mundo? Temos nós confiado de tal maneira em Deus e em seu controle sobre tudo o que acontece, que temos sido alegres? Temos sido firmes em meio às tribulações? Ou temos nos amedrontado? Ou temos nos desesperado e até perdido a fé e a confiança no Deus das Escrituras? Como que nós estamos lidando e como que nós estamos se saindo mediante a todas as perversidades e maldades que nós vemos no mundo, em nossa vida, as nossas próprias tribulações? Como que nós temos lidado? Por causa dessas questões que o livro de Abacuque é relevante, é disso que o livro de Abacuque trata, meus irmãos. Tendo pontuado essas considerações iniciais, vamos ler de novo o verso 1 ao 4, que diz: sentença de revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-eis violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Você tem alguma familiaridade com isso, meus irmãos? A justiça nunca se manifestando, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Esses são os versos que nós iremos trabalhar nesta manhã. Primeiro, meus irmãos, quando que essa carta foi escrita? Essa carta foi escrita, meus irmãos, cerca de 10 a 15 anos antes do exílio do povo de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia. Vocês lembram que foi aproximadamente no ano 580, 590 a.C., que Judá foi exilada na Babilônia. A Babilônia invadiu Jerusalém e levou eles cativo para serem presos no exílio. Essa carta foi escrita alguns poucos anos antes, talvez 10 a 15 anos, aproximadamente no ano 600, 605 antes de Cristo. Então, cerca de 10 a 15 anos antes de que acontecesse esse fato histórico bem conhecido da invasão da Babilônia a Jerusalém. Quem foi Abacuque, então?
Nós temos poucas informações nas Escrituras, na verdade, somente aqui no livro de Abacuque que nós temos informações sobre Abacuque. Outros profetas, como por exemplo Jonas, que certa vez eu falei com vocês sobre ele é citado, por exemplo, em Reis, né? Então, vários profetas citados nos livros históricos e até em outros livros do Novo Testamento, diretamente. Abacuque não. Abacuque ele só é revelado para nós assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. O que isso nos ensina é, primeiro, muito provavelmente Abacuque era bem conhecido do povo de Israel naquele período, por isso não precisava de muitas descrições, simplesmente saber que era Abacuque, o profeta, era o suficiente. Então o primeiro verso começa: sentença revelada. O que significa isso? Algumas traduções vão trazer peso, né, revelado, né? Algumas vão trazer oráculos revelado. E basicamente, sentença revelada significa declaração revelada, ou um oráculo que foi revelado ao profeta. Sentença é a declaração que o profeta tem a dizer que lhe foi dado, que lhe foi revelado, lhe foi dado por Deus. O ponto é que sabemos então que Deus lhe revelou alguma coisa. É assim que ele começa o seu livro e a sua mensagem. Sabemos que Deus lhe declarou alguma coisa. E é isso que nós precisamos saber e aprender. Essa é a mensagem de Deus no livro de Abacuque. Aquilo que lhe foi conferido, revelado por Deus. Agora, uma das características interessantes a respeito, uma peculiaridade desse livro de Abacuque é que ele não é escrito como uma pregação ao povo de Deus. Se nós olharmos os outros livros dos profetas, eles são dirigidos a quem? A Deus? Não. São cartas que você lê, eles são cartas que funcionam como uma pregação, uma exortação do profeta para o povo de Deus. Para o povo, seja do reino do sul, seja do reino do norte. Aqui em Abacuque é diferente. Você não vê ele se dirigindo ao povo em praticamente nenhum momento. A quem você vê Abacuque se dirigindo no seu livro? A Deus. O interessante é que o livro de Abacuque acaba sendo um registro do próprio drama do profeta. Ele é que estava em dúvida, ele era quem estava perplexo, era ele quem estava abalado. Até quando, Senhor? Ele está dizendo, até quando eu vou clamar tudo que eu estou vendo e o Senhor não fará nada? Basicamente é assim que ele começa a carta. Ele está se dirigindo a Deus e não ao povo. Então aí está uma peculiaridade do livro de Abacuque. A gente vê e aprende, Israel iria ver e aprender com a experiência de Abacuque. Não tanto com a proclamação dele, a exortação dele, ainda que tenha essa exortação na sua carta. Então era basicamente isso. E o Lloyd Jones vai dizer para nós que no livro de Abacuque, o profeta encara o problema da história de uma maneira particularmente interessante, ele diz. Não como uma acadêmica ou teórica filosofia da história, mas como a perplexidade pessoal de um homem. Quem? Ele próprio. Ele escreveu o livro para relatar a sua própria experiência. Estava aí um homem muito perturbado pelos acontecimentos, ansioso por reconciliar tudo aquilo que ele via com tudo aquilo que ele cria, aquilo que ele acreditava. A mesma maneira de encarar a questão encontra-se aqui e ali na Bíblia, especialmente nos Salmos, e todos os profetas lidam com este mesmo problema da história. O problema é que nós vemos o desenrolar das coisas e a gente fica perplexo, fica abalado e nós questionamos: Deus está mesmo sob o controle das coisas? Esse foi o drama que ele viveu pessoalmente, e eu penso que nós precisamos muito ouvi-lo, porque penso que nós estamos realmente ameaçados e vivendo realmente, em muitos aspectos, este drama da história e do mal e de como as coisas têm se desenvolvido. Pois bem, meus irmãos, nós temos 3 perguntas que Deus nos faz por meio desses 4 versículos. Então nós pensaremos em 3 perguntas que Deus está nos fazendo, nos mostrando através desses 4 versículos. A primeira pergunta que eu faço para vocês, que Deus está fazendo a vocês é, primeiro, você vê? Essa é a pergunta. Você vê? O que Abacuque viu? O segundo versículo começa assim, Abacuque dizendo: por que me mostras? Abacuque está vendo. Por que me mostras? Por que me fazes contemplar
o que eu estou contemplando. E a grande pergunta é: o que Abacuque estava contemplando? O que Abacuque viu? Veja, meus irmãos, o período em que Abacuque viveu era um período de grande apostasia do povo de Deus, em toda a sua história. Ele escrevia ao reino sul, porque o reino do norte já havia sido levado cativo em 722 a.C., pela Assíria, e Judá agora era o alvo da atenção de Deus, e eles estavam seguindo o mesmo caminho, um caminho de iniquidade, um caminho de pecado, de violações graves à aliança que eles tinham para com Deus, e agora eles estavam em foco e sendo de certa forma ameaçados a serem exilados por causa de sua iniquidade. O profeta viu a Israel numa condição de extrema apostasia. A nação se afastara de Deus, meus irmãos, de tal maneira que se esquecera dele intensa e intencionalmente. Entregaram-se a falsos deuses e a todo tipo de perversidade e imoralidade. Não é de admirar que ele exclame em profunda angústia mental: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e tu não salvarás? Veja como são graves e marcantes as palavras que eles usam naqueles 4 primeiros versos que a gente leu. Olha as palavras que descrevem aquilo que ele está vendo: opressão, porque me fazes ver a opressão, violência, iniquidade, destruição, contendas, litígio, questões não resolvidas, a lei se afrouxando no juízo, a justiça nunca se manifesta, o justo sendo cercado e acuado pelos perversos, a justiça sendo torcida, isto é, o errado tido como certo e o certo tido como errado, o bem sendo desencorajado e o mal sendo encorajado por uma sociedade totalmente corrompida. Mas, no entanto, essa sociedade, meus irmãos, não era o mundo. Essa sociedade que ele está vendo, que está cometendo essas abominações terríveis, era o próprio povo de Deus. Era como se ele não estivesse vendo o mal no mundo, ele estivesse vendo, trazendo para o nosso período, o mal no meio do povo de Deus, na igreja de Deus. Ele está contemplando isso e ele está aterrorizado, ele está perplexo, ele está angustiado. E ele está então buscando a Deus por causa dessas coisas que ele via. E para colocarmos em termos mais práticos, se nós formos ler um pouquinho ali de Jeremias, porque Jeremias, tudo indica, viveu praticamente no mesmo tempo de Abacuque. Era contemporâneo dele. Nós conhecemos um pouquinho de Jeremias, nós vamos entender isso, que Jeremias viveu esse período do exílio, do início do exílio em diante ali. E por que nós vemos Jeremias também vendo o que Abacuque viu? O que Jeremias viu? Diz lá Jeremias capítulo 5: porque os ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas como quem prende os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordam-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura, não castigaria eu por causa dessas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas, preste atenção, profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, isto é, a opressão. O meio de governo que Deus colocou sobre o povo estava oprimindo o povo, estava usando para o seu próprio deleite e não governando o povo em favor do povo e para Deus. E o meu povo assim o deseja. Preste atenção no que ele está falando. O profeta profetiza falsamente, o sacerdote domina pelas mãos deles, e o meu povo quer assim. O meu povo deseja isso, ele está dizendo. O povo está querendo isso, querendo ouvir a mentira, querendo ser enganado. Olha a situação que estava esse povo, meus irmãos. E aí Deus, o profeta termina, mas Deus falando: mas que fareis ao fim disto? Se não o juízo, se não a destruição? E aí Jeremias 29 também tem um texto muito
forte a respeito do que ele estava vendo, do que Abacuque estava vendo, porque diz lá: porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e neles queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente, porque edificaram altos a Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem lhe falei, nem me veio ao pensamento. Veja o tamanho da maldade. Eles estavam queimando os seus filhos, literalmente, meus irmãos, oferecendo os seus filhos em sacrifício a deuses falsos. E aí, um pouquinho antes de Abacuque aparecer na história, houve um rei chamado Manassés, vocês devem conhecer, e o próprio rei Manassés fez isto, queimou os seus filhos em holocausto a Baal. Para você ver, meus irmãos, a terrível corrupção em que estava o povo de Deus, no momento na qual Abacuque vivia. Então, basicamente, o que Abacuque viu? Abacuque viu a perversidade e a maldade do próprio povo de Deus. E era isto que o angustiava a sua alma em uma profunda tristeza e aflição. E é por isso que ele clama: até quando, Senhor? Até quando eu terei que ser um mero espectador de tudo isso que está diante dos meus olhos? Ele está dizendo: eu estou gritando violência, e o Senhor não está se movendo, o Senhor não está fazendo nada. Olha o drama que ele está vivendo, meus irmãos. A terra estava cheia de violência. Lembra-se de quando... encontrar aqui. Exatamente. Lembre-se quando Deus se moveu para falar com Noé. Ele chamou para falar que ele iria destruir o povo. Ia destruir tudo. Qual o motivo que Deus deu para que eles iria destruir o povo naquela época? O texto diz lá em Gênesis 6 que o fim da toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Essa grande violência, meus irmãos, dominando uma sociedade, é um sinal de quando está chegando o último ponto de paciência da misericórdia de Deus. É quando está quase beirando já o juízo de Deus. Quando a violência está espalhada por uma sociedade, por uma nação. Então vejam a situação em que estava. E interessante, porque nós podemos fazer um paralelo com os salmistas aqui agora. O tipo de lamento que Abacuque está colocando, nós vemos isso nas escrituras de outra forma. Por exemplo, no Salmo 119, diz que, da seguinte maneira, o salmista está orando a Deus: vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Veja, meus irmãos, os grandes santos de Deus, que nós vemos na palavra de Deus, que nós vemos durante a história, eram homens e mulheres que se afligiam diante da maldade que eles viam. Eles não ignoravam, eles não conseguiam ignorar, eles não conseguiriam viver tranquilamente e felizes diante de uma sociedade que estava intencionalmente revoltando-se contra Deus e quebrando seus mandamentos. Eles se afligiam, vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Isaías também da mesma forma. Olha o que Isaías vê. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Veja, assim eram os grandes santos de Deus. Eles viam a perversidade e a maldade, e eles não conseguiam ficar em paz com o que eles viam. Eles eram movidos a buscar a Deus por solução e por resposta a isso. E a pergunta que fica para nós, meus irmãos, terminando esse ponto é: você vê? Você vê o mal espalhado por sua nação? Você vê o mal espalhado no meio do povo de Deus?
Você vê o mal no meio de sua própria família? Vê o mal espalhado na sua própria casa? E acima de tudo, você vê o mal em sua própria vida? E o que você faz? Você tem se afligido? Isso tem te chamado a atenção, sabendo que Deus não está se agradando disso, que Deus é um juiz justo que irá julgar, caso isso continue assim? Essa é a primeira pergunta que Deus nos faz. Você vê? E qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é: o que você faz com o que você vê? Essa é a pergunta que Deus está nos fazendo também agora. A segunda pergunta: o que você faz com o que você vê? Veja, quando Abacuque vê o povo de Deus em grave erro e pecado contra Deus, o que ele faz? O que ele faz? Será que ele sai gritando com o povo de Deus? Será que ele sai irado com o povo de Deus, cheio de ódio no seu coração, quebrando tudo, gritando e dizendo para que ele se arrependa, para que ele se volte ao Senhor? Essa é a primeira postura de Abacuque. Diante de tudo que ele via, ele vai no Facebook e começa a gritar um monte de asneiras, dizendo que está tudo errado. Ele abre um vlog na internet e começa a xingar todo mundo, está todo mundo para o inferno. É isso que ele faz, a primeira posição dele, não que haja intrinsecamente coisa errada em você proclamar o povo os seus pecados na internet, meios desse tipo, mas essa é a ação primária e única que ele faz. Ou, acima de tudo, essa é a primeira ação dele. O que você faz com tudo que você vê? Veja o que Abacuque fez com aquilo que ele viu. Ele foi a Deus em oração. O que o profeta faz? Ele ora. Ele ora, meus irmãos. Ele não sai então gritando e criticando. O profeta é angustiado em sua alma pelas maldades do povo de Deus. Ele não é um homem leviano, pedante, crítico. Ele é um homem de oração, um homem de Deus e, acima de tudo, um homem preocupado com a glória de Deus. É por isso que ele clama a Deus, seu zelo pela glória de Deus. Ele não se coloca no lugar de Deus, tentando consertar tudo pela sua própria força, pelo seu próprio braço. Veja o orgulho em que se encontra muitos filósofos e muitos entendidos hoje no mundo, meus irmãos. Os homens estão tentando consertar o mundo. Esse é o motivo pelo qual nós chegamos tão baixo, na verdade. Porque há muitos séculos atrás, os homens tentaram, diante da maldade que via no mundo, tentaram achar soluções, e eles, ao fazerem isso, estão tomando o lugar de Deus, porque o mundo pertence a Deus. Se o mundo está, de alguma forma, indo errado, é a Deus que nós temos que recorrer para que Ele intervenha. Mas quando não fazemos isso, quando tentamos consertar as coisas por nossa própria força, nós pioramos mais as coisas, e na verdade nunca há nenhuma mudança efetiva e duradoura. Não podemos colocar no lugar de Deus, porque o ponto é esse. Eu já me vi pensando nisso, angustiado com tudo, com o mundo como está, como as coisas são, e isso pode nos levar a uma atitude de coração isso tem que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas essa não é a primeira atitude nossa, não é nós que vamos fazer. Nós pensamos: pô, se eu fosse Deus, eu mudava as coisas, eu fazia diferente. Em todo esse pensamento, meus irmãos, há uma tentativa de tomar o lugar de Deus aí. Há uma tentativa. Para deixar isso mais claro, eu vou usar um exemplo falho, mas que pode nos ajudar um pouquinho. Digamos que você vai num certo estabelecimento, seja ali qual for, restaurante, mercado, e você vê coisas erradas ali dentro. E coisas erradas cometidas pelos próprios funcionários daquele estabelecimento. Coisas inconcebíveis e inaceitáveis. O que você faz? Você vai e avança nos caras que estão fazendo errado e grita com eles, bate neles, e questiona eles para que eles mudem o comportamento deles? É isso que você faz? Talvez. Mas a atitude mais coerente é dizer: quem é o gerente, quem é o dono, quem é o responsável por isso, quem é aquele que tem a autoridade de mudar as coisas aqui dentro? E você se dirige a ele e você faz a sua queixa, deixa claro para ele, e você espera que ele mude as coisas, ou que ele te dê algum comando em relação ao que você deve fazer. Compreenderam isso? Basicamente é isso que o profeta faz. O mundo de Deus, o povo, é o povo de Deus, e o povo de Deus está quebrando as leis de Deus. O que ele faz? Ele vai: ó Deus, é o teu povo que
está cometendo opressão, violência, maldade, e tu não fazes nada. Essa é a questão que ele está colocando diante de Deus. Até quando eu vou gritar violência? Por quê? Porque é Deus que tem que intervir, meus irmãos. É Deus que tem que intervir. E nós vemos exatamente isso nos Salmos. A postura em que, mais uma vez, os grandes homens e santos de Deus, a maneira como eles lidavam com o mal no mundo era exatamente assim, através da oração. Eles viam, então eles buscavam a Deus, intercediam, oravam. Aí nós vemos no Salmo 119 também: os meus olhos derramam rios de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. O meu zelo me consome, porque os inimigos se esqueceram da tua palavra. O salmista está se dirigindo a Deus. Ele está em lágrimas, como ele diz, em rios de lágrimas por causa de tudo que ele está vendo. O que ele via não causava ódio e ira nele, revolta. O que ele via trazia ele a um estado de lágrimas, de chorar por tudo aquilo que está vendo e ir a Deus e buscar a Ele, rogando ao único que pode de fato mudar as coisas. E nos Salmos também 19, mais para frente diz: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo quebrada. Meus irmãos, isso é um princípio bíblico. Quando nós vemos a lei de Deus sendo quebrada, a justiça torcida, o perverso cercando o justo, e a opressão, a violência e a maldade, é um princípio bíblico. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo quebrada. Eles vão a Deus, dizendo: Deus, chegou o tempo, Senhor. É a maneira de eles dialogar com Deus aqui, com reverência, com temor, mas basicamente eles que estão dizendo: já é tempo de que o Senhor intervenha, meus irmãos. Nós nunca chegamos, talvez, a um estado tal em nossa sociedade, de como nós mais necessitamos de uma intervenção de Deus. Mas nós precisamos de uma intervenção de Deus para mudar a face das coisas. Mas talvez seja justamente esse tempo em que os homens mais têm tentado desenvolver métodos e mais métodos e filosofias e ideias e mais ideias para mudar o mundo. Basta ligar a televisão e você vai ver. Basta você ligar lá e você vai ver: seja solidário, ajude o próximo, faça o bem. Tentativa de tentar mudar. Mais amor, precisamos de mais amor, precisamos nos respeitar, precisamos de tolerância. Meus irmãos, são métodos de tentar resolver a maldade do mundo que nunca irá funcionar. Pelo contrário, só irá de mal a pior. É a Deus que nós temos que intervir. É Ele aqui o único que pode operar e causar alguma mudança, como eu disse, duradoura e realmente efetiva. Mas o que nós fazemos mediante tudo que vemos? Às vezes nós nos revoltamos, nós murmuramos, gritamos e muitas vezes tentamos mudar tudo na força da carne, quando devíamos nos dirigir primeiramente a Deus, porque Ele é acima de tudo quem está sendo ofendido, afrontado, injuriado. É a glória dele que está em risco. Temos nós um zelo pela glória de Deus, que quando vemos o que vemos, nos preocupamos acima de tudo com a glória de Deus. Meus irmãos, era exatamente isso que movia os grandes santos de Deus e que fizeram grande mudança no mundo. O seu zelo pela glória de Deus era o que motivava eles a operar e trabalhar no mundo. Depois de ter orado, depois de ter recebido o comando de Deus, a orientação de Deus, graça e força de Deus, depois de clamar a Deus, foram e lá lutaram e fizeram grande mudança no mundo, porque era Deus que estava fazendo por meio deles, não era eles na sua própria força que estavam fazendo. Temos nós esse zelo, meus irmãos, pela glória de Deus? Temos esse tipo de piedade no nosso coração que nos faz ir orar a Deus por tudo aquilo que nós vemos? Se eu não me engano, eu li um livro uma vez em que dizia que, um pai escrevendo, ele disse que ele começou a obter muito mais resultado na vida dos seus filhos quando eles parou um pouquinho de falar com os seus filhos a respeito dos seus erros, das suas falhas, e começou a falar mais com Deus a respeito dos seus filhos, de como seus filhos estavam errando, estavam indo no caminho errado, e quando que ele viu mais mudança. Ele muito tempo passou falando com seus filhos, e as coisas não mudavam. Mas quando ele silenciou um pouquinho, porque o pai tem que falar, tem que disciplinar, tem que orientar, mas quando ele começou a buscar mais a Deus e falar a Deus sobre os seus filhos, ele começou a ver muito mais mudanças na vida dos seus filhos do que quando ele apenas falava diretamente com os seus filhos. Então esse é um princípio para nós, meus irmãos. Como que a gente lida com as coisas erradas que nós vemos na vida dos outros, ou na sociedade, família, etc. A gente não primeiramente vai criticar e julgar a pessoa, a gente vai a Deus orar pela pessoa. E depois, provavelmente, Deus vai nos direcionar a ir até a pessoa e falar com ela. Ok?
Então, esses são métodos que eu tirei de uma visão mais geral agora de uma sociedade inteira, certo? Como Abacuque, para questões mais simples da vida. Digamos, simples entre aspas, né? Porque talvez não haja coisa mais importante do que nossas famílias, os nossos amados, o caminho que eles têm seguido na sua vida, certo? E a última pergunta que nós temos é: o que você faz quando Deus nada faz? Ou, o que você faz quando Deus aparentemente nada faz? Abacuque estava perturbado com o mal que ele via no meio do povo de Deus. Mas ele estava, meus irmãos, preste atenção, muito mais perturbado ainda pela aparente falta de ação de Deus. A falta de respostas às suas orações. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Por quê? Porque eles estavam buscando a Deus, ele estava vendo a maldade, estava buscando a Deus. No entanto, Deus aparentemente nada estava fazendo. Não havia respostas visíveis à sua oração. Você já viveu essa experiência alguma vez? De você buscar muito a Deus por alguma coisa em oração e você não vê nenhuma resposta? E aí o ponto é: o que você faz quando Deus nada faz? Você está o batendo, você está orando, você está buscando, mas você não está encontrando, as portas não estão se abrindo, as coisas não estão acontecendo. É isso que nós aprendemos com ele. O que você faz quando Deus nada faz? E exatamente isso, meus irmãos. Esse é o clamor, até quando? E o lamento sincero de alguém que está suportando muito sofrimento. Essa é a pergunta característica de um lamento. E é exatamente esse tipo de lamento, de até quando, de o que farei, estou te buscando e não te encontrarei, e não estou vendo resposta, que, por exemplo, no Salmos número 13, nós encontramos. Vamos abrir no Salmos número 13, para nós lermos. Não foi somente Abacuque, eu estou querendo dizer com isso aqui, na leitura dos Salmos e tal. Não foi somente Abacuque a única pessoa a clamar a Deus e buscar a Deus por uma coisa grave, que necessitava, que era claro que Deus tinha que intervir. Ele não é o único a viver isso e Deus nada a fazer. Salmos número 13 diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Terceiro, até quando? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? O quarto, até quando? De novo, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, Senhor, ouve-me, Senhor, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade. Aí está a resposta, meus irmãos. O que você faz quando Deus nada faz? Ele está orando, ele está clamando, Deus não está respondendo, Deus está silencioso. Mas o que ele faz, e que é o que fez? Mas eu confio na tua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Veja, o Salmo está no seu desenvolvimento, você não vê que Deus está fazendo um bem a ele. Ele não está dizendo que Deus lhe respondeu e operou uma coisa boa em favor a ele. Ele está dizendo que Deus não respondeu nada do que ele disse. No entanto, ele está em profunda angústia, clamando a Deus, e ele está dizendo: até quando eu vou ter que suportar essa aflição? Até quando? E aí a conclusão dele é: mas eu confio na tua benignidade. E ele conclui: porque o Senhor me tem feito muito bem. Isso é fé, meus irmãos, isso é confiança. Ele não está vendo, mas ele sabe que Deus não é mau. Ele sabe que Deus jamais, nunca iria fazer qualquer mal a ele, embora ele não entenda a situação que ele está vivendo, e embora os anos tenham se passado, e ele tenha orado, tenha buscado, não vê resposta. Ele sabe que Deus só tem lhe feito bem. Ele está confiante, e ele diz: alegrará o meu coração na tua salvação. Lembre-se do final de Abacuque. Ele começou de um jeito, nada mudou. Ele só orou e obteve resposta do Senhor. Mas como ele terminou alegre. Ainda que não haja fruto da vide, a figueira não floresça, não haja
no currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. A grande lição revelada para nós no livro de Abacuque, chegando agora, se aproximando ao final, a grande lição, e agora estou resumindo todo o livro de Abacuque, estou indo além daqueles 4 versículos que nós vimos até agora, para resumir a questão, fechar, é que a grande lição do livro de Abacuque é: confie em Deus. O que você faz quando Deus nada faz? Confie em Deus. Espera nele. Persevere confiando nele em humildade e persistente oração. Busque sua alegria nele, não na sua condição no mundo. Meus irmãos, esse é o ponto. Nada mudou na vida de Abacuque. A vida externa dele, certo? Ele começou orando para baixo e ele terminou exultando e se alegrando. Porque Deus fez alguma coisa? Não. Porque ele foi lembrado por Deus de que a alegria dele não deve estar na condição externa a ele, mas que Deus está sob o controle e que Deus só lhe faz o bem. E que embora agora não veja a resposta, ele pode ter certeza, assim como Jó podia ter certeza, que Deus não está fazendo mal a ele e que no final das contas, ele receberia somente o bem da parte de Deus. Essa certeza e alegria em Deus, meus irmãos, que vai nos dar força, nos fazer suportar, e é o método de Deus pela Bíblia que ele nos ensina. Nós vemos isso nos Salmos, como a gente viu o paralelo com os Salmos. É deste modo que nós lidamos com todas aquelas coisas que nos angustiam, nos deixa perplexo, e com a realidade. Agora preste atenção, porque esse é o ponto de Abacuque, a realidade à nossa volta. Porque se formos sinceros conosco mesmos, poderemos confessar que muitas vezes nos frustramos com Deus, nos frustramos com o modo como Deus age, principalmente porque não compreendemos os seus caminhos e somos tentados a pensar que ele não está mais agindo no mundo, ou não está nos ouvindo e nos deixou do lado. Se formos sinceros conosco mesmo, esse é o modo como a gente lida diante de tudo que a gente vê. O justo, cercado pelo perverso. Você busca a justiça? Não tem justiça. A justiça nunca se manifesta. O ímpio prosperando, o justo sofrendo, sendo angustiado. Você vai olhar para isso e o que você vai pensar? Cadê Deus? Não é verdade? É assim que é a nossa postura do nosso coração. Cadê o Senhor? Lembre-se, se você lê os Salmos, e se você usa o livro de Salmos como seu livro de oração, como seu manual de oração, você aprende a orar com os Salmos, você ora os próprios Salmos, você vai ver que as grandes queixas que os salmistas se colocavam diante de Deus é que os inimigos deles estavam vindo a ele, estavam questionando para ele assim: aonde está o seu Deus? Essa é o que quebrava o coração deles. Eles diziam: Senhor, eles estão vindo a mim perguntando: cadê o meu Deus? Porque a situação está complicada, está perturbada, o mal está tomando conta, e de fato a pergunta fica: aonde está o seu Deus? E a resposta para nós é: ele está no seu trono. Ele está governando sobre todas as coisas. E sabe de uma coisa? Ele só tem te feito o bem. E é a sua confiança nele que vai fazer você ter alegria, porque o ponto é esse: como que nós estamos lidando em angústia? Estamos perturbados com tudo que está acontecendo? Ou nós temos, como Abacuque, encontrado alegria em Deus, apesar de tudo que está acontecendo, porque cremos em Deus? Porque a mensagem, o que levou Abacuque desse começo angustioso para esse começo triunfante e alegre, foi o quê? Abacuque 2:4. Eis o ímpio, soberbo em si mesmo. Ok, eu estou vendo isso. Mas o justo, sabe como é que ele vai passar por isso? Ele viverá pela sua fé. É assim que você viverá. Abacuque entendeu isso no capítulo 2. E como ele entra no capítulo 3? Salmodiando e se alegrando em Deus. E ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e nos currais não haja gado, todavia ainda que as coisas estão em trevas à minha volta, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É incrível isso, meus irmãos. E é isso que é prometido a nós no Evangelho. Uma alegria e um contentamento que o mundo não pode compreender. É isso que Deus tem feito pelos seus filhos.
levado a eles olharem para Ele, não para a circunstância, a fim de encontrar essa alegria e esse contentamento em Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu espero que nós possamos aprender esta lição nesta manhã. E para terminar, eu gostaria de destacar pelo menos 4 coisas que nós podemos aprender com o livro de Abacuque. Primeiro, além das coisas que nós aprendemos até aqui. Primeiro, continue sendo fiel. Mesmo quando você só vê trevas ao seu redor, continue sendo fiel. Abacuque, ao invés de buscar a Deus humildemente, poderia ter se amargurado, não ter tido paciência, questionar a Deus e se rebelar contra Ele. E a grande tentação para muitos de nós hoje é passar vários anos, preste atenção, vários anos ter passado servindo a Deus e não ver grandes mudanças ou grandes coisas acontecendo, é acabar o quê? Desanimando, alimentando dúvidas e se esfriando na fé, e até mesmo se afastado de Deus, porque não vê a mão de Deus movendo grandes coisas à sua volta. E eu estou falando dessas pessoas que estão se desanimando, se afastando de Deus, no entanto elas estão dentro da igreja. Elas continuam vindo aos cultos, elas continuam tomando ceia, elas continuam cumprindo o seu dever resilientemente, submissamente, mas já não tem mais alegria em Deus no seu coração. Por quê? Porque os anos se passaram e elas não viram grandes coisas acontecendo na sua vida, e muitas vezes essas grandes coisas lhe foram todas prometidas pelos falsos profetas lá atrás. Ou pelos falsos profetas, ou por profetas verdadeiros, e que pintou o quadro um pouco bonito demais para você, e você não viu isso na sua vida. E você viu que depois Jesus nos prometeu que nesse mundo nós teremos aflições. E depois você viu que o curso da história não é de melhora, é de declínio. E aí você não sabe mais lidar com isso. Porque você achava que viver com Deus, servir a Deus, era ser feliz, ser próspero, ser guardado de todo mal, e você se encontra agora afastado de Deus, porque você não entende isso, você está em dúvida, você entrou em um certo afastamento de Deus, desânimo, e você está servindo a Deus ali, mas não tem mais aquela alegria em Deus. É para isso que a mensagem de Abacuque tem para você, está nos dizendo: continue sendo fiel. Embora as circunstâncias ao seu redor não estejam te favorecendo, te dando alegria, confie em Deus, porque Ele só tem te feito o bem. O justo viverá não pelo que ele vê, o justo viverá pela sua fé. A fé vai nos dar aqui certeza: um dia nós veremos o bem do Senhor. Um dia nós veremos o bem do Senhor tomando conta. Nós veremos a terra se encher do conhecimento de Deus. E ninguém mais quebrará a lei de Deus. E você não terá mais dor, não terá mais lágrimas. Um dia você verá. Você vive por essa fé? Você vive por essa fé? O justo diferente do ímpio. O ímpio quer ver as coisas à sua volta. Ele luta por isso no seu próprio braço. O justo, o santo de Deus que nós vemos, ainda que tudo está indo de água abaixo, ele olha para o Senhor e ele sabe, ele crê que o Senhor tem lhe feito bem. E Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o Deus da sua salvação. Segunda coisa, nós podemos aprender: Abacuque é um homem de oração. Isso ficou claro para nós. Ele lida com as aflições que têm perturbado ele. Como? Pela oração. O que é ser um homem de oração, Diego? Ser um homem de oração é isso. É lidar, não é necessariamente aquela pessoa que todo dia de manhã ora 20 minutos. Ou à noite ora 20 minutos. Não é necessariamente isso. O ser um homem ou mulher de oração é que você lida com todas as coisas que te perturbam, com todas as aflições, com todas as direções que você precisa tomar, toda a sua vida, você lida com isso através da oração. Então não é tanto se você tem aquela hora certinha do dia para orar. O ponto é, você ora a Deus constantemente, diariamente, semanalmente, não só de manhã, à noite, mas tudo que você, todas as aflições que vêm a você não fica sofrendo sozinho, achando que Deus te abandonou, achando que Deus não vai te ouvir. Você vai a Deus em oração, corajosamente. Leia os Salmos e você verá, eles estavam perturbados, eles estavam sem ver nada, e eles iam a Deus, às vezes eles iam a Deus se queixar. Até quando? O Senhor não vai fazer nada? Basicamente era isso. Colocar o seu coração para fora, ser um homem de oração como Abacuque era, é dizer para Deus: o Senhor não vai fazer nada. E aí no capítulo mais para frente a gente vai ver assim, que quando Deus disse o que Ele ia fazer, Ele vai dizer assim: mas Senhor, Tu não é um Deus santo? Como que Você vai usar o mal para castigar Israel se Tu é um Deus santo que não pode sequer ver o mal? Então Ele coloca as questões do coração dele diante de Deus. Isso é ser um homem de oração. Todas as suas aflições, seus problemas, você coloca diante de Deus. Você não fica lidando com aquilo sozinho. E isso vai implicar em que você vai ter o seu horário diário de oração.
certo? Isso vai implicar em mais coisas, mas ser um homem de oração, acima de tudo, é lidar com seus problemas através da oração, e não sozinho, tentando dar o seu jeito em todas as coisas. Há uma coisa muito errada, meus irmãos, que nós aprendemos no evangelicalismo da onde nós viemos. Nós aprendemos que assim, quando você tentou todas as coisas, quando você fez um plano, tentou resolver o seu problema, e você bateu em todas as portas, nenhuma mais se abriu, tudo ficou fechado. Agora é a hora de você orar e buscar a Deus, porque Deus vai dar a resposta. Não é assim que nós aprendemos, mas isso é errado, meus irmãos. Deus não pode ser a última porta que a gente bate. Deus tem que ser a única porta que a gente bate. Nós temos que lidar com tudo que a nossa vida somente pela oração. Seja uma coisinha fácil, seja uma coisa difícil, tudo você lida com Deus na oração. É isso que é ser um homem, uma mulher, um adolescente, uma jovem, um jovem de oração. É isso, nós vemos isso em Abacuque. Terceira lição que nós aprendemos. Este homem, Abacuque, ele não se vê como uma ilha no mundo. Ele não é como nós, em nossa cultura, individualistas, buscando sempre independência e autossuficiência, não ligando para a política, não ligando para a igreja, o reino de Deus, as ofertas lá que o pastor falou que está baixa. Eu com isso. Ele não é esse tipo de pessoa que não liga para o que está acontecendo na política, que não liga para o desenvolvimento da igreja, como está acontecendo, que não liga para o seu próximo, para a sua família. O fulano está passando necessidade. Ele não é esse tipo de pessoa, ele não é uma ilha. E nossa sociedade, nós temos aprendido a fazer o quê? A independência. Você compra o seu apartamento, você compra a sua casa, você só entra e sai, ninguém mais importa na vida. O mundo lá fora só vai me preocupar com a política quando tiver a coisa já muito feia e estiver me danificando de algum modo. Aí eu vou gritar. Mas, tirando isso, não estou preocupado com a política. Abacuque não era este homem. Abacuque era um homem antenado. Ele olhava para a sua sociedade, ele olhava para o próximo, e ele buscava a Deus pelo próximo. Pelo povo, ele estava buscando a Deus. E por último, e basicamente, esse é o gancho que nós vamos falar. Vocês sabem, meus irmãos, e é o último ponto aqui, e talvez o mais importante de todos. O que é um profeta, basicamente, no Antigo Testamento? Uma visão básica um profeta é aquele que pega a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, recebe a revelação de Deus, e o que ele faz? Ele vai ao povo proclamar ao povo a palavra de Deus, certo? É aquele que traz a palavra de Deus para o povo. E o que é um sacerdote? Uma noção básica que nós temos no Antigo Testamento é que o sacerdote, diferente do profeta, ele não vai de Deus para o povo. O sacerdote, ele vai do povo a Deus. Ele está entre Deus e o povo, intercedendo pelo povo diante de Deus. Essa é basicamente a distinção de profeta e sacerdote. Mas o que Abacuque está fazendo aqui? Abacuque está intercedendo, se colocando diante de Deus em favor do povo. Ele está buscando pelo povo. Ele está buscando que Deus venha mudar a história do povo de Israel. Ele não está se dirigindo ao povo, como normalmente o profeta faz. Ele está se dirigindo a Deus, em favor do povo. Nesse sentido, ele é o que aqui? Ele é um profeta? Sim, mas ele também é um sacerdote. E ele só não é rei. Lembre-se, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso profeta, aquele que traz o ensino e a palavra de Deus para nós. Mas ele também é, como Abacuque, o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, aquele que vai a Deus interceder pela nossa maldade. Jesus Cristo, e isso é o mais importante de tudo, é aquele que se coloca entre você e o seu mal, você e o seu pecado, você e a sua, ele se coloca diante de Deus intercedendo por você. Ele recebe a punição pelo seu mal, pelo seu pecado. Para quê, meus irmãos? Para que o mal não mais habite em você, o seu povo. Mas para que agora, como eu escrevi aqui, a punição pela nossa maldade, ele suportou em nosso lugar, em nosso favor, para fazer com que o mal em nós, o povo de Deus, cessasse. E para sermos então o quê? Um povo santo e zeloso de boas obras. O Senhor Jesus Cristo é aquele que intercedeu por nós na cruz para fazer o mal cessar em nossas vidas. Assim como Abacuque estava buscando a Deus para fazer o mal cessar no meio do povo de Deus. Como aconteceu a história no caso de Abacuque? Deus veio intervir? Veio, mas com juízo, meus irmãos. Eles foram invadidos e levados cativos para a Babilônia. O juízo de Deus caiu sobre eles. Agora eu pergunto, o juízo de Deus vai cair sobre você?
se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você é regenerado, se você é um filho dele, não. O juízo de Deus caiu sobre Jesus e a você veio a graça de Deus. E com isso veio o quê? O objetivo dele morrer na cruz e interceder por você era fazer o mal cessar na sua vida. E para sermos então um povo santo, zeloso de boas obras. Vocês entendem a mensagem do Evangelho para nós com relação à nossa vida? Temos sido este povo santo, em que o mal não é visto em nossas vidas, de certa forma, onde o mal começa a cessar em nossa vida, e passamos a ser um povo santo, zeloso de boas obras. Meus irmãos, foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Ó Senhor Deus, Santo Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu não és um Deus que está em silêncio, de jeito nenhum, ó Pai. Tu és um Deus que está falando a nós. Não, Pai, nós sabemos que Tu não falou uma vez no passado, sabemos que o Senhor continua falando conosco por meio da Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, Pai, pegar a Tua palavra e aplicar nossos corações e a nossa situação neste momento, Pai. Eu oro, Senhor, para aquelas pessoas, Pai, que estão angustiadas no seu coração. Tu sabes, Tu conheces cada uma delas, Pai, que estão angustiadas, perturbadas em seu coração diante de tudo aquilo que ela tem vivido e tudo aquilo que ela tem visto. Que ela possa, Pai, ter uma verdadeira confiança em Ti, Pai. E que confiança tal que gere nela verdadeira alegria e confiança em Ti, Pai. Apesar das circunstâncias ao seu redor, Pai. Venha nos fazer um povo santo, um povo que Te ama, Senhor, acima de tudo. Um povo que Te busca em oração, intercede pelo mundo, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Nos ajude a ser esse tipo de pessoa, Senhor. Foi por isso que o Senhor morreu na cruz, Pai. Para fazer de nós isto, Pai. Um povo santo, Pai. Que Te ama, Deus. E que se relaciona contigo através da oração, Pai. Ajuda-nos, Pai, porque queremos nos alegrar em Ti, Pai, e não ficarmos desanimados e depressivos neste mundo, Pai. Dá-nos, Pai, faz-nos ser verdadeiramente alegres em Ti, Pai, e derramar todas as nossas ansiedades e preocupações em Ti através da oração, Pai. Amém.